Boa tarde, professor Moisés. O amador agradece sua participação em um assunto tão relevante e contemporâneo. Você é professor e autista. Como você enfrenta esses desafios? Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história e da sua formação acadêmica. Então, eu sou professor formado em Geografia, concursado no concurso de 2013 também nessa área. Eu também sou formado em História e estou terminando Pedagogia. Então, isso é uma pessoa que eu amo estudar. Eu amo estudar, eu amo também educação. Para chegar ao diagnóstico de autismo foi durante anos. A minha irmã, que é diretora em São Paulo, a Suzana, ela sempre disse que ela tem as crianças na creche, que ela comanda como diretora, ela viu algumas características que ela associou a mim. Então ela sempre dizia que eu era autista. Só que eu nunca aceitava que eu era. Minha saudosa mãe, também minha falecida mãe, também sempre disse. Depois que minha irmã disse, ela reconheceu que eu tinha, devido a dificuldades que eu tive na infância, como atraso à linguagem, atraso no desenvolvimento de conhecimento. Então, a minha irmã diagnosticou isso. Minha esposa me começou a mencionar, só que eu não aceitava. Depois de uns 5 anos, passado acho que uns 5 anos, o ano passado, um colega aqui da igreja que é autista, ele disse que ele era autista e que ele me indicou psicóloga porque ele viu algumas características em mim também. Então eu fui atrás da psicóloga, fazer o exame com a psicóloga, só que eu fui fazer o exame meio para ter o laudo de mostrar que eu não era. É uma coisa que eu não aceitava que eu era. Então, até mesmo eu conversei com o nosso diretor da escola aqui, que também é professor de educação especial, falei assim, eu vou verificar o laudo para mostrar para minha irmã, para minha esposa, que eu não tenho autismo. Daí ele mandou uma mensagem e falou assim, Moisés, você é muito inteligente, mas eu também acho que você tem autismo, porque ele também é de educação especial. Então fui atrás da psicóloga, fiz 6 sessões e foi diagnosticado no começo desse ano, em março, com laudo de autismo nível 1. Você tem Mas, TDAH? Somente o autismo que a psicóloga mencionou. tá. Como o autismo impacta sua prática docente no dia a dia? Hoje em dia, como adulto, até mesmo a minha psicóloga disse que hoje em dia não chega a afetar muito, porque são as pessoas que são da área da educação especial, ou que convivem comigo com mais tempo, ou que me conhecem por mais tempo, conseguem observar o meu autismo. Mas pessoas colegas, assim, professores, alunos, né, de cara não conseguem verificar o meu autismo, porque o autismo é uma coisa que ele vai tendo desenvolvimento. Então ele vai superando as dificuldades. Você sente que o autismo traz desafios específicos ou vantagens no seu trabalho como professor? Eu acredito que uma vantagem de conhecer os alunos que têm essa dificuldade de autismo. Porque temos autistas na escola, com nível 1, nível 2 que é o médio, nível 3. Então, dá para conhecer melhor os alunos. Mas até então nenhum aluno sabia da sua condição de autista. Nenhum aluno teceu algum comentário a respeito ou teve Também algum tinha um comentário? aluno que ele estava no 6º ano, agora vai para o 7º, que ele também tem autismo. Não vou mencionar o nome dele, porque se eu mencionar o nome dele, eu teria que pedir permissão para ele. Então, ele também tem autismo nível 1, e ele falou assim, professor, você é autista? Eu cheguei, né, daí eu conversei com ele, no particular, e mencionei que eu sou autista.
Trabalhar com crianças do ensino fundamental é um desafio, principalmente no que se refere a barulho. O barulho da sala de aula te incomoda? Como eu convivo já há 15 anos com os alunos, então eu me adaptei à questão na parte da disciplina. Então, somente caso mais grave que eu peço uma intervenção da direção, mas no geral eu consigo, tanto que sou professor há 15 anos, eu consigo lidar muito bem com as salas de aulas. E as mudanças de rotina? Toda hora sai uma resolução da SEDUC e você precisa se adaptar. Como você lida com isso? Você tem dificuldades para fazer adaptações? Tanto na parte de salas novas ou então decretos novos, eu não tenho dificuldade nenhuma. Como é nível 1, eu tenho, e hoje adulto, com o desenvolvimento da pessoa, com o passar do tempo da idade das pessoas, as pessoas elas vão superando suas dificuldades. Então, hoje o nível 1, para mim, nessa parte eu sou como qualquer outra pessoa, normal. Você sente que o autismo influencia sua forma de ensinar ou influencia a relação que é construída com seus alunos? Em outras palavras, você teve dificuldade de relacionamento profissional com seus alunos, de interagir com eles no dia a dia? Então, para mim, eu tenho facilidade para lidar com eles. Foi tranquilo? Tudo tranquilo. Tá bom. Somente uma coisa que me marca ainda como adulto é que eu sou muito literal. Então, dependendo da brincadeira, eu posso ficar ofendido, mas geralmente os alunos eles não costumam brincar muito com professores, assim. Mas talvez alguma brincadeira que uma pessoa faça, até mesmo na faculdade, eu cheguei a discutir com um colega porque estava brincando. A gente foi fazer um trabalho muito legal, em 2006, que eu estava na faculdade, sobre um grupo, sobre o movimento sem terra. Então a gente foi lá, a gente conviveu com eles, e só esse colega levou a gente. Depois ele só fez uma brincadeira que ele queria, como se fosse hoje R$100 de cada um. Eu levei pro lado pessoal, fiquei irritado. Outro dia na faculdade eu cheguei discutindo com ele. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com as brincadeiras. Mas até então, por exemplo, se seu amigo não sabia da sua condição. Esse amigo não sabia, como também não sabia que eu era autista. Eu só fui saber em março desse ano. Como você enxerga a inclusão dos alunos com necessidades especiais nas escolas públicas? Eu acredito que a sociedade avançou muito. Avançou muito na questão de acolher os alunos. Antes existia a parte de ser excluído. Eu mesmo quando criança, por ter dificuldade tanto na linguagem como também na aprendizagem, eu praticamente era excluído da sociedade. Hoje, eu era excluído pela família. Então, hoje a sociedade avançou muito em acolher. Inclusive, quando eu era criança, em 1991, que eu tinha na faixa de 10 anos, assim, não existia. Eu tinha dificuldade de aprendizagem, não conseguia pegar nenhum lápis praticamente para escrever nada, e não conseguia aprender nada, até ter uma intervenção de uma professora que trabalhou comigo. Mas naquela época não era reconhecido o autismo. Hoje em dia é reconhecido, temos os mesmos direitos que qualquer pessoa, de qualquer deficiência. Então, existe a questão da sociedade escolher melhor. Você acredita que a comunidade escolar está preparada para acolher professores autistas? Na parte dos alunos, a maioria, 99%, não sabia que eu era autista porque eu não entrei em detalhe. Mas, desse saiu meu laudo, eu conversei com todos os professores da escola, todos os professores me acolheram muito bem, toda a gestão me acolheu muito bem. Então, na questão da parte dos profissionais, existe muito acolhimento. Bom,
Como que seus colegas de trabalho e gestores podem ajudar a criar um ambiente mais acolhedor para profissionais com autismo? Você falou que aqui na escola que você trabalha você não teve esse problema, mas pode ser que em algum outro lugar pode ter algum problema assim de acolhimento, talvez. Você, como estando nessa condição de autista, por exemplo, como que você gostaria de ser tratado? Como é que você está sendo tratado aqui na escola? Qual é o recado que você dá para os gestores que têm essa dificuldade em lidar com as pessoas que têm essa condição? Então, como muitas pessoas podem não... O nosso diretor aqui da escola, ele é professor também de educação especial, então ele sabe ele sabe lidar com todo mundo. Na escola também, na outra escola que também trabalho, a direção também sabe trabalhar muito bem. Mas caso tenha algum diretor que tenha essa dificuldade, peço que estude e analise melhor sobre o autismo ou sobre qualquer outra dificuldade e possa acolher melhor os profissionais. Alguma vez você já utilizou a sua experiência, né, com o autismo para inspirar ou apoiar alunos que também têm dificuldades relacionadas à inclusão? Então, até mesmo na questão de acolher, igual esse aluno me perguntou, esse aluno era do 6º ano esse ano, de 2024, esse aluno está indo para o 7º ano. Esse aluno, ele pôde me acolher melhor, como autista eu também pude acolher ele melhor. E assim, como é nível 1, não é uma coisa muito percebida. Então, houve a questão de acolher, um acolher melhor o outro. Você acha que você é uma pessoa mais sensível no acolhimento por você ter autismo? Você se coloca mais... Você se acha mais empático por conta disso? Não somente por questão do autismo, como também pela dificuldade da minha aprendizagem quando criança. Então, como eu tive muita dificuldade, principalmente alunos do EJA, eu espero que alguns alunos, algumas das pessoas que estejam nos assistindo nesse momento, que possam ser alunos do EJA, eu sempre deixo um recado, que é sempre momento de vencer. Não existe derrota para aquele que não quer. Então, todas as vitórias são conquistadas pela nossa luta. Quando criança eu tive muita dificuldade de aprendizagem, eu não conseguia ser aprovado no exame, na série que eu estava, no 2º ano. Eu tive uma professora que ela pôde trabalhar a minha dificuldade. Na verdade, pelo que você conta, você teve a sorte de encontrar uma pessoa com um olhar sensível e que pôde te orientar até você ter um diagnóstico, aí, um laudo, até você conseguir um laudo, mas mesmo você não tendo laudo, você já venceu na vida, você é professor, só que com a condição de autista, né? Bom, o que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre ser um professor? Como é que é ser um professor, então, do estado de São Paulo, professor de geografia e autista? Conte para as pessoas. Eu acredito que a questão de ser vencedor, né? De ter vencido a vida. E não somente como professor, como a gente pode mencionar casos de artistas. Danilo Gentili, um grande apresentador da televisão, também autista. O jogador Messi, também autista. Então, é apenas uma dificuldade que a pessoa teve, mas é algo que não impossibilita a pessoa de vencer. Quais foram os maiores aprendizados que você teve em sua trajetória como professor com autismo, né, no ensino público? Quais são os aprendizados que você pode transmitir para as pessoas, para encorajar as pessoas? O que você aprendeu nessa trajetória de professor com autismo? Eu fui diagnosticado esse ano de 2024 com autismo. Mas você tem experiências, né, anteriores sem saber. Sim. O que você aprendeu? De ficar alegre, contente, de saber que sou um vencedor. Você teve em sua trajetória como professor, agora que você sabe que é autista, né, no ensino público, na sua carreira. De saber que ter um diagnóstico de autismo
não é uma coisa negativa, e sim é uma reflexão de algo positivo, porque todo concurso ele respeita, tem a vaga de PCD, ou seja, vaga PCD são vagas destinadas para pessoa que tem alguma deficiência. Só que eu só fui sendo diagnosticado, eu fui atrás para saber somente final do ano passado a março desse ano, então o laudo só saiu esse ano. Então todas as minhas vitórias do concurso de 2013, de ser aprovado no concurso, no qual eu sou professor titular de geografia, foi sem saber que eu sou autista. Todas as minhas vitórias de ter cursado a faculdade foi sem saber que eu sou autista. Ter cursado também História na época da pandemia, 2019, foi sem eu saber que sou autista. Inclusive, é uma coisa que eu consigo conviver muito bem. Tanto que eu tenho 2 empregos de professor. Eu sou titular e eu sou contratado. E eu tenho um comportamento, vamos dizer, sociável. E todo o comportamento sociável com os alunos, com os professores. E também foi uma coisa trabalhada. Eu tive dificuldade quando criança, eu era muito tímido, eu não conseguia conversar com muitas pessoas quando eu tinha na faixa de 10 anos. E foi uma coisa que hoje eu sou totalmente oposto. Eu amo conversar com as pessoas. E principalmente porque a igreja, todas as igrejas, eu não vou mencionar a igreja que eu frequentava, mas a igreja, o grupo jovem da igreja, ele despertou muito o meu lado social. Então, todas as pessoas, elas podem superar suas dificuldades. Tudo bem.